Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Quando a gente vai vendo esse vídeo, vou estar dando aula no CEM Marilza, em Maricá. E de tarde vou dar aula na Luz também. Espero que você esteja orando por mim, que Deus esteja me dando um dia na presença dele, que os alunos venham me obedecer, que eu possa passar um dia, uma manhã, uma tarde agradável com meus alunos. Ore também pelo meu processo de redução de carga horária em Maricá. De entrada, semana passada, quarta-feira, e o processo está rolando lá na prefeitura de Maricá. Ore para que Deus faça a sua vontade na minha vida, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se for para ser, amém. Se não for para ser, amém também. Se eu não conseguir, ano que vem eu tento uma permuta aqui para Araruama. Bora para nosso devocional no livro Café com Deus Pai, cujo tema de hoje é um novo começo. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14, 30 e 31. A maravilhosa criação de Deus é complexa e reflete muito dos princípios que precisamos aprender. A borboleta, por exemplo, antes de se tornar um inseto com belas asas, passa por um processo chamado metamorfose. Ao final de cada etapa, houve um novo começo. Assim também é a nossa vida. Passamos por fases que nos moldam e preparam. Temos de ver todo o processo até nos tornarmos aquilo que Deus Pai determinou ao nos criar. E o que parece ser o fim para nós é, muitas vezes, na realidade, um novo começo. Talvez você já tenha lido o relato de quando o discípulo Pedro viu Jesus andar sobre as águas. Ele foi ousado e pediu para ir ao encontro do mestre. Na sequência, porém, a ousadia foi substituída pelo medo. No entanto, seria um grande erro se resumíssemos a vida de Pedro a um momento de fraqueza como esse. Anos depois, esse mesmo homem trabalhou duro na edificação e no crescimento da igreja, pregou o evangelho e curou muitas pessoas pelo poder do Espírito Santo. Do mesmo modo que aquele momento de fraqueza não foi o fim para Pedro, nossos momentos de dificuldade e nossos erros não são o nosso fim. Cada etapa de nossa vida pode contribuir para o nosso crescimento espiritual e para aprendermos a confiar em Deus. Quando depositamos nossa confiança em Deus, Ele nos permite recomeçar e viver aquilo para o que nos criou. Você não foi feito para viver no casulo, mas para voar. Não olhe para as situações como se fossem seu fim, mas, a partir de hoje, como um novo começo concedido por Deus Pai, por amar você. Leitura bíblica, Mateus 14, de 22 a 36. Mateus 14. Mateus 14, de 22 a 36. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram os doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nelas ficavam curados. Atos 5, de 12 a 16. Atos 5. Atos 5. Atos 5, de 12 a 16. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles.
Mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para quê? Quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Os dois vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui, valeu.